Meu nome é Eloy, sou professor de Química, diretor do Centro de Ciências, e essa é a oficina Química dos Elementos, apresentada pelo Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos discutir aqui um pouco sobre os elementos químicos, suas utilizações e algumas outras curiosidades. Esse primeiro experimento, nós vamos começar falando sobre as famílias dos elementos químicos. Famílias são as linhas verticais da tabela periódica, e esse nome família tem a ver com o fato de elementos de uma mesma família terem propriedades químicas semelhantes. Então nós vamos mostrar isso nesse primeiro experimento, usando 3 elementos da família 1 da tabela periódica: o lítio, o sódio e o potássio. Então, vamos lá. Nós temos aqui um recipiente com água, no qual eu vou colocar um indicador ácido-base, que é a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela fica incolor em meio ácido e fica rosa em meio básico. Então, por enquanto aqui, a gente tem apenas água com fenolftaleína. A gente vai acender a lamparina, porque nós vamos precisar aqui de um pouco de fogo. E reparem, eu tenho aqui então o elemento químico lítio. Ele é um metal da primeira família da tabela periódica, tá? Um metal muito macio. E nós vamos então secar um pouco, ele fica imerso em óleo mineral. Vamos secar aqui no papel e vamos adicionar o lítio na água. Ele vai demorar um pouquinho, ele está um pouco oxidado, mas em breve ele começa a reagir e a gente vai poder então observar algumas características desse elemento da primeira família da tabela periódica. Reparem, se a gente conseguir observar mais de próximo, a gente vê que a água começa a assumir uma tonalidade rosa ao redor do elemento químico lítio. Em breve ele vai começar a reagir um pouco mais rapidamente. E essa combinação do lítio com a água, ele faz com que a água assuma essa coloração rosa, porque ele está formando uma base, o hidróxido de lítio. E ao mesmo tempo, ele começa a liberar aqui gás hidrogênio. Então, ó, nós vamos pegar, acender uma chama aqui nesse palito de churrasco, vamos aproximar da saída desse tubo, onde a gente observa a saída do gás, e ó, nós temos então uma pequena explosão, que é a liberação do gás hidrogênio. Vamos repetir. A chama apagou. Vamos aproximar novamente. E novamente, uma pequena explosão. Então, reparem que eu tive a água assumindo uma coloração rosa devido à formação de hidróxido de lítio, e essa reação eu tive também a liberação de gás hidrogênio, que em contato com a chama provocou essa pequena explosão, que é a combinação do hidrogênio com o oxigênio do ar, formando vapor de água, e então esse pequeno estampido devido ao deslocamento de ar ocorrido dentro desse tubo. Se isso acontece com o lítio, né, espera-se que o mesmo aconteça com os elementos da mesma família. Nós temos aqui o sódio e aqui o potássio. Então nós vamos repetir esse mesmo experimento, só que agora utilizando o potássio, o sódio, perdão. Vamos adicionar a fenolftaleína à água. A fenolftaleína indica então a formação da base. Aqui nós vamos pegar um pequeno pedaço do metal sódio, tá? Vamos também secá-lo aqui no papel, ele está imerso em óleo mineral. Vamos adicionar a água também. Uma outra característica é que à medida que a gente desce na família, os elementos tendem a reagir mais rapidamente. Reparem que o sódio reage bem mais rápido do que o lítio. Eu também tenho a liberação de gás hidrogênio. Vamos lá de novo. Vou adicionar mais um pouco de fenolftaleína, inclusive dentro aqui para ficar mais nítida a formação do hidróxido de sódio. Reparem, ó, mesma coisa se eu voltar e adicionar aqui porque a concentração da formação da base fica no interior do tubo aqui. Então, a mesma reação que acontece com o lítio, acontece com o sódio, né? O sódio um pouco mais rápido, isso é uma característica da família também, a reatividade vai aumentando à medida que a gente desce da família, então lítio, sódio. Nós vamos agora repetir o mesmo experimento, utilizando agora o potássio, tá? Eu vou usar o mesmo tubo, vou só passar uma água aqui.
rapidamente. Vamos colocar. O potássio é tão rápido que às vezes não dá tempo nem da gente aproveitar a saída do hidrogênio. Então, nós vamos pegar agora aqui, vamos afastar o fogo aqui um pouco, para não ter perigo. Vamos agora pegar o potássio, vou secá-lo também. Eu já vou, inclusive, ficar com a chama preparada, porque realmente é muito rápido. Eu preciso adicionar a fenolftaleína, eu estava esquecendo. Então, ó, de novo, o indicador ácido base, para mostrar que o meio vai ter a formação de uma base, no caso, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, e agora nós vamos ter a formação de hidróxido de potássio. Então, eu vou jogar aqui. Reparem, uma reação, ela própria é tão energética que ela própria, às vezes, começa a queimar o hidrogênio. Ó, é muito rápido. Vamos ver se a gente consegue aproveitar um pouco desse hidrogênio. Ó, também uma leve explosão, só que essa reação é bem mais rápida do que as anteriores, tá? Então, nós quisemos mostrar com esse primeiro experimento que elementos de uma mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Lítio, sódio, potássio reagem com a água, formando uma base e a liberação de hidrogênio gasoso, que ocorre aquela pequena explosão. Ok? Então, esse é o nosso primeiro experimento. Podemos, então, passar para o próximo. Nosso segundo experimento, ele vai falar um pouco também sobre as propriedades dos elementos e as suas respectivas aplicações. Né? Nós vimos que elementos de uma mesma família têm propriedades semelhantes, mas, obviamente, então, elementos de famílias diferentes têm propriedades também diferentes, e isso implica onde eles podem ou não ser utilizados. Nós vamos falar aqui sobre dois elementos bastante diferentes, o estanho, tá? Que é essa chapinha aqui, parece um papel alumínio amassado, né? É o estanho. E nós vamos falar sobre um outro elemento que tem o símbolo W, que é o tungstênio, que aqui a gente tem em bolinhas de tungstênio. Esses dois elementos têm propriedades bastante diferentes. Nós vamos pegar aqui o estanho, vamos adicioná-lo ao tubo de ensaio, tá? Com o auxílio do pregador, nós vamos levar o estanho na chama. Reparem que ele é sólido, certo? Eu estou levando o estanho até a chama. E o estanho tem uma característica de ter um ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que ele passa do estado sólido para o estado líquido, muito baixa, por volta de 230 graus Celsius. Consequentemente, à medida que a temperatura da chama aqui vai aquecendo, reparem que o estanho começa a mudar de fase. Ele estava sólido e agora ó, nós temos aqui dentro do tubo de ensaio o estanho na forma líquida. Então eu tenho aqui um metal na sua forma líquida. Ele fundiu, ele passou da forma sólida para a forma líquida. Nós vamos aquecer brevemente aqui as paredes do tubo de ensaio para aquecer um pouco, porque eu vou virar esse estanho líquido na placa de Petri. Reparem, ó, eu vou pegar a placa de Petri, o estanho está líquido, eu vou virá-lo e eu tenho aqui, então, novamente, o estanho na forma sólida. Né? Ele solidificou aqui, a gente pode pegar, né, uma pinça, para que ele até agarrou um pouco aqui, normal, né? Ele fica grudado, mas ele está, então, agora na forma sólida. Então, é o ideal usar o estanho para atividades em que eu preciso de um metal com ponto de fusão baixo, como, por exemplo, os fios de solda. Quando eu quero soldar dois fios, eu uso um fio de solda, com aquele ferro de solda, faço ele derreter, rapidamente ele funde e rapidamente ele solidifica. Então, o estanho é ideal para quando eu preciso de processos em que o ponto de fusão do metal seja baixo. Mas existem outros procedimentos em que eu preciso de um ponto de fusão alto. Eu jamais poderia usar um fio de estanho numa lâmpada incandescente, por exemplo. Aqueles fiozinhos que tem na lâmpada incandescente, se eles fossem feitos de estanho, eles iam queimar com muita facilidade. Nesse sentido, aqueles fios das lâmpadas, antigas lâmpadas incandescentes, são feitas com um outro metal, que é o tungstênio. Nós temos aqui uma bolinha de tungstênio, não sei se é possível ver, eu vou pegar com a pinça para facilitar. Reparem,
uma bolinha de tungstênio. Tungstênio tem o maior ponto de fusão da tabela periódica, por volta de 3.400 graus Celsius, muito alto, do estanho por volta de 230. E aí, vejam bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um maçarico com uma chama muito forte, bem mais forte que a chama da lamparina. Nós vamos colocar o tungstênio. Repara que se fosse o estanho, ele já teria fundido há muito tempo. O tungstênio, a própria pinça começa a ficar incandescente e nada acontece ao tungstênio. Reparem que ele está ficando direto na chama. Agora ele começa a ficar ao rubro. Reparem, ó, ele ficou ao rubro, mas ele continua na fase sólida, o que demonstra que realmente ele tem um ponto de fusão muito alto, né? Mais de 3.000 graus Celsius. Para que nada acontece, ele continua sólido, ó, uma bolinha de sol quase, muito quente, obviamente, mas ele continua no estado sólido. Então, ao passo que o estanho nós conseguimos derreter, né, fundir direto na chama da lamparina, que tem uma chama bem mais fraca, e rapidamente ele funde e solidifica, o tungstênio, mesmo numa chama muito forte, como a do maçarico, ele continua no estado sólido. Então, ó, repare, eu coloquei ele aqui dentro, né? Continua o tungstênio no estado sólido, mostrando que realmente ele tem um ponto de fusão muito alto. Então, isso é uma outra coisa importante da classificação periódica dos elementos. É preciso que eu conheça as propriedades para saber o seu uso, né? O estanho eu posso usar em procedimentos de baixo ponto de fusão, enquanto o tungstênio eu preciso altos pontos de fusão, então materiais muito mais resistentes são feitos com tungstênio. Esse nosso terceiro experimento, nós vamos discutir um pouco de onde vêm os elementos químicos, né? Nós vimos no primeiro experimento as famílias, vimos no segundo usos, aplicações dos elementos, e esse terceiro, afinal, de onde vêm os elementos químicos? Em sua maioria, eles são encontrados na natureza na forma de minerais. Um dos minerais mais comuns, que existe principalmente aqui na nossa região de Juiz de Fora, onde nós estamos gravando, é o minério de ferro. Do minério de ferro, nós extraímos o ferro metálico, que tem uma utilidade muito grande, todo mundo tem objetos de ferro em sua casa. E aí nós vamos fazer um experimento muito simples, muito legal, que as pessoas, as crianças, podem fazer em casa, né, com o auxílio dos pais, nas feiras de ciência, utilizando um palito de fósforo. Palito de fósforo com a cabeça marrom, tá? Não pode ser aquele palito de fósforo com cabeça vermelha ou verde, porque o experimento só dá certo com esse aqui, eu vou explicar o porquê no final. Bom, nós temos aqui um palito de fósforo, não foi riscado, e aqui eu tenho um conjunto de ímãs, tá? Ímãs muito fortes, ímãs de neodímio, mas pode ser um ímã comum, e a gente sempre fabrica tentando atrair, né? Obviamente, o ímã, a gente sabe, ele atrai metais ferrosos, né? Ou níquel, ou cobalto, são os elementos químicos atraídos pelo ferro. E aqui eu não tenho atração, estou tentando atrair uma madeira. Bom, aí a gente faz o seguinte, então. A gente vai riscar o fósforo, vamos deixar queimar um pouco. Tá? Eu vou apagar aqui na água, pode ser soprando também, não tem problema. Vejam que agora o palito está queimado. Nós vamos então novamente aproximar o conjunto de ímãs. E agora nós atraímos o nosso palito de fósforo com o ímã. Reparem que se ele não estiver riscado, isso não acontece. Aqui de novo um palito de fósforo sem riscar, não consigo atrair, ao passo que após eu riscar, ele é atraído pelo ímã. Isso acontece porque esse palito de fósforo de cabeça marrom, diferente dos outros, ele tem aqui óxido de ferro. Os outros, de palito vermelho, verde, não tem. Quando nós queimamos esse óxido de ferro, quando ele é aceso, esse óxido de ferro queima, reage com carbono da madeira e forma gás carbônico, que é liberado, aquela fumacinha, e libera o ferro metálico. Então aqui eu tenho ferro metálico na cabeça desse palito, que passa a ser atraído pelo ímã. É o mesmo processo que acontece numa siderúrgica. O minério de ferro é levado até a siderúrgica, eles queimam esse minério de ferro na presença de carvão, de carbono. Esse carbono forma gás carbônico junto com oxigênio e libera o ferro metálico.
né, que pode ser atraído. Veja que é um experimento muito simples, demonstra como nós podemos obter um elemento químico, pode ser feito muito facilmente na sua casa. Bom, nosso próximo experimento agora, nós vamos mostrar que, a bem da verdade, nós temos na natureza 92 elementos químicos, mais alguns que foram produzidos pelo ser humano, que são os artificiais. Mas a maioria das substâncias que existem na natureza são combinações de elementos químicos. Então, o que nós vamos mostrar aqui é a reação química que vai produzir uma substância composta a partir de dois elementos químicos ou duas substâncias simples. Nós temos aqui enxofre em pó, um pó amarelado, né? Muito bonito, enxofre, tá? Que é uma substância simples, então, formada por um único elemento químico, o enxofre, de símbolo S. E aqui nós temos um metal, o cobre, em pó. A gente está acostumado a ver fios de cobre, né, avermelhado. Aqui nós temos o cobre em pó. Também uma substância simples, formada unicamente por átomos de cobre. Nós vamos misturar aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente uma mistura, tá? Aqui o que unicamente não houve uma reação química, enxofre e cobre estão apenas misturados. Nós vamos agora pegar essa mistura, vamos colocar num tubo de ensaio. Certo? Nós temos aqui, então, a mistura enxofre e cobre. E nós vamos fornecer energia a essa mistura, levando a chama da lamparina. Esse fornecimento de energia vai permitir a combinação entre os átomos de enxofre e de cobre, levando à formação de uma nova substância. Reparem que a gente consegue ver uma liberação de energia muito intensa, um brilho avermelhado, que significa que houve, então, a reação química. E aqui um pouco de liberação de enxofre. O enxofre tem um ponto de fusão muito baixo também, tá? E esse novo composto que está aqui dentro, que a gente pode notar é uma substância preta, é o sulfeto de cobre. Ele é a combinação entre o enxofre e o cobre. Nós vamos pegar aqui um papel toalha e nós vamos, então, quebrar esse tubo de ensaio apenas para que a gente possa liberar esse produto que está aqui dentro, tá? Para que vocês possam ver, então, vejam. Nós colocamos dois pós, né? Enxofre, que era amarelado, o cobre avermelhado, e nós temos aqui, então, uma substância composta formada pela combinação entre enxofre e cobre, que é o sulfeto de cobre. Tá? Não é um elemento químico, não é uma substância simples, é, na verdade, uma substância composta formada pela reação química entre átomos de enxofre e átomos de cobre. Nós temos aqui uma ligação iônica, né, formando, então, um composto iônico, sulfeto de cobre. Então, nós já vimos uma série de aspectos a respeito dos elementos químicos, né? Vimos as famílias, vimos a utilidade, vimos a obtenção, vimos a junção dos elementos químicos para formar uma nova substância. Vamos voltar a falar um pouco sobre os elementos químicos e algumas das suas propriedades. Aqui um dos experimentos mais interessantes que a gente faz no Centro de Ciências, que as pessoas mais gostam, que é a produção do hidrogênio. Na verdade, nós vimos a produção do hidrogênio no primeiro experimento, quando os metais alcalinos, lítio, sódio e potássio, reagiam com a água, formando as suas respectivas bases, hidróxido de lítio, sódio e potássio, e a liberação do gás hidrogênio. O hidrogênio ele tem a característica de ser um gás combustível, e quando, então, ele é colocado numa chama, ele provoca uma pequena explosão, né? É chamado combustível limpo, porque a reação do hidrogênio perante uma chama ou uma fonte de energia tem a produção apenas de vapor de água, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é produzir hidrogênio também, só que através de um outro processo. Nós temos aqui um quitasato, que é esse tubo com saída lateral. Nós vamos adicionar ao quitasato uma solução de ácido clorídrico concentrado a 50%, um ácido bastante forte, tá?
nós vamos colocar a mangueira que está na saída do quitasato no interior de um becker, contendo água e detergente. Essa coloração esverdeada, qual o detergente que a gente adicionou. E nós vamos colocar sobre a solução de ácido clorídrico zinco em pó. Os ácidos reagem com os metais, também com a produção, liberação de hidrogênio e a formação do seu respectivo sal. Então, quando eu adicionar o zinco em pó aqui dentro, nós vamos ter a formação de cloreto de zinco e a liberação de hidrogênio gasoso, que vai ser liberado e começa a borbulhar na solução contendo água e detergente. Eu vou adicionar mais um pouco de zinco, para a gente conseguir uma liberação um pouco mais rápida, para a gente poder formar bolhas. A importância do detergente ali é para que a gente tenha a formação de bolhas. Reparem, ó, começa a formar algumas bolhas, o que significa que o hidrogênio que está sendo produzido está ficando aprisionado no interior dessas bolhas. Então, nós vamos aqui novamente acender um palito. E lembrando aquele nosso primeiro experimento, quando a gente colocava fogo no gás de hidrogênio, nós vamos ter uma pequena explosão, mostrando realmente o caráter combustível do gás de hidrogênio. Quando eu adiciono a chama, eu tenho, então, a reação entre o oxigênio do ar com o gás de hidrogênio, levando à formação de vapor de água e uma liberação muito grande de energia. Esse gás de hidrogênio é o chamado combustível do futuro, né? Muitos carros, ônibus, nós já temos automóveis movidos a gás de hidrogênio. A reação é exatamente essa, hidrogênio mais oxigênio, levando à produção de energia, que vai fazer o automóvel andar. E a única coisa que sai no escapamento é vapor de água, que não vai, então, contaminar o meio ambiente. Vamos lá, ó. Né? O vapor de água a gente não consegue ver, mas esse é o processo aqui. É um procedimento bastante interessante, né? Veja que continua liberando gás de hidrogênio e o detergente é só mesmo para poder aprisionar esse hidrogênio no interior dessas bolhas. Tá? Então aqui nós temos um outro elemento muito interessante, muito importante da tabela periódica, o hidrogênio, que forma um grupo próprio, né? Ele não é um metal, não é um não metal, ele é um elemento que tem características próprias do gás hidrogênio. Agora, gente, nós falamos sobre o hidrogênio no experimento anterior, né? O hidrogênio combina com o oxigênio, formando vapor de água. Agora nós vamos falar especificamente sobre talvez um dos elementos mais importantes que existem, que é o gás oxigênio, né? Sem o qual nós não podemos viver, nós precisamos do oxigênio na nossa respiração. O oxigênio ele pode ser obtido em laboratório de diversas formas, tá? Uma das formas mais simples que a gente tem é através da utilização de uma solução de peróxido de hidrogênio, que é o que nós conhecemos como água oxigenada. Essa aqui é uma água oxigenada bastante forte, concentrada, 30%. A que a gente compra em farmácia é uma água oxigenada 3%, mas também dá para fazer esse experimento. Tá? A água oxigenada tem esse nome porque a fórmula da água é H2O, a fórmula da água oxigenada é H2O2. Ela tem um átomo de oxigênio a mais em sua molécula. Quando, em algumas situações adequadas, esse oxigênio a mais é liberado na forma de gás oxigênio. Por exemplo, quando nós temos um machucado que está sangrando, a gente passa água oxigenada 10 volumes ou 3% nessa água oxigenada e ela borbulha porque nós temos no sangue uma enzima chamada catalase. A catalase vai catalisar, acelerar a reação de decomposição da água oxigenada, liberando o oxigênio. Para quê? Para que ela oxigene aquela região do seu machucado, matando bactérias anaeróbicas, bactérias que não sobrevivem na presença de oxigênio e limpando, né, desinfectando o seu machucado. O que nós vamos fazer aqui é liberar também o oxigênio da água oxigenada. Então, aqui eu vou adicionar um pouco da água oxigenada, 30%. Só que, obviamente, nós não vamos usar o sangue, né? Não vamos usar a enzima catalase, mas nós vamos usar também um catalisador. Catalisadores são substâncias que aceleram as reações químicas. O que esse catalisador, que é o dióxido de manganês, vai fazer é acelerar a liberação do oxigênio
da água oxigenada. Então vejam, eu vou colocar uma pequena quantidade do dióxido de manganês, é um pó preto, tá? Vou adicionar esse dióxido de manganês e rapidamente, ó, reparem como eu tenho uma liberação muito grande de oxigênio, que nós vamos mostrar exatamente isso. Reparem que eu vou agora fazer uma brasa aqui no meu palito de churrasco, tá? Eu vou colocar aqui próximo e vejam como a brasa acende rapidamente devido à liberação de oxigênio puro. Ó, reparem, né? Eu apago, fico apenas com a brasa. Esse oxigênio puro que está sendo liberado aqui, né? A gente sabe que para haver a chama, a gente precisa da presença de oxigênio. Esse oxigênio puro que o catalisador está fazendo com que a água oxigenada libere, faz com que a minha brasa acenda a chama novamente. Então, ao final aqui, quando todo o oxigênio a mais do H2O2 for liberado, eu vou ficar com o recipiente contendo apenas água, obviamente o dióxido de manganês ali dentro, que nós adicionamos, e o oxigênio todo foi liberado, tá? Ó, reparem como ele acende a brasa. Aqui eu colocando aqui dentro, ó, como ele consome o oxigênio ali dentro, tá? Reparem que rapidamente, várias vezes, enquanto houver a liberação de oxigênio, o meu palito vai sendo liberado, ok? Ok, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para encerrar, nós vamos fazer uma última atividade falando sobre a última família da tabela periódica, que é a família dos gases nobres. Os gases nobres têm esse nome porque eles têm uma reatividade muito baixa, eles praticamente não combinam com os outros elementos. Eu tenho aqui dois balãozinhos contendo o primeiro gás nobre da tabela periódica, que é o hélio. O hélio é um gás muito leve, né? Mais leve que o ar, portanto as bolinhas sobem quando a gente solta. E a gente costuma fazer uma brincadeira, né? A gente não recomenda fazer isso sem um profissional, uma brincadeira com o gás hélio. Como ele é muito leve, quando ele passa pelas nossas cordas vocais, ele passa muito rápido e a velocidade do ar, então, vai mudar a minha voz. Então, eu vou aspirar esse balão contendo gás hélio. E vou então desejar a todos que tenham gostado do nosso experimento. Eu fiquei com essa voz estranha, mas assim que o ar volta, o oxigênio vai voltando ao meu a minha garganta, a gente vai voltando com a voz normal. E eu agradeço a todos que tenham observado o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado.